Ministério Público. 6 de abril. Seymour e seu grupo entraram em uma abstinência de 10 dias determinados a conseguir mais de Deus. 8 de abril foi um domingo de Ramos. Segunda, 9 de abril de 1906. Seymour visita Lee em sua casa por volta das 18 horas para orar por sua recuperação de uma doença. Lee se sente bem melhor e pede para receber o Espírito Santo, com o esperado sinal de se sentir preenchido por ele. Em resposta à prece de Seymour, Lee começa a falar em línguas. Ambos ficam extasiados. Seymour e Lee vão até Bonnie Brae para o encontro. Seymour começa com um louvor e depois, como é lembrado, com uma prece da congregação e vários testemunhos. E todos eles foram preenchidos pelo Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. E eles começaram a falar em línguas. Isso. Amém, Jesus. Ele começa um sermão que jamais seria esquecido, anunciando o texto de Atos 2:4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Preencha o Pai. Amém, Jesus. Preencha o Pai. Lee levanta os braços, abre a boca e surpreende a todos falando em línguas. O grupo todo se ajoelha falando em línguas, enquanto a irmã e o irmão, companheiros de Seymour, chamavam o Deus de Espírito. Quando a filha entrou na sala, um jovem estava na varanda profetizando. Jeannie Evans Moore, que morava na casa da frente, começou a falar em línguas. Jeannie não sabia tocar piano, mas preenchida com o Espírito, ela tocava lindamente. E com uma linda voz, incrivelmente, cantou em 6 línguas estrangeiras, com interpretação. Esses dons, de línguas, de cantar e tocar, continuaram até o fim de sua vida. Aquele piano está na casa de Bonnie Brae até hoje. Há divergência sobre como e quem foi preenchido primeiro pelo Espírito naquela noite. Alguns registros dizem que Lucy Farrell, de Houston, orou e colocou as mãos nas pessoas. Outros dizem que o garoto foi o primeiro. Mas todos os registros concordam que aconteceu naquela noite. Segunda-feira, 9 de abril de 1906. Filmagem de 1992. Como foi que você se envolveu? Eu quero entender a história. Eles quase tiraram a casa de nós, então você se envolveu e ajudou a salvar esse lugar histórico, não é isso? Sabendo que eu era escriturário, nós não sabíamos o que eles planejavam fazer. E descobrimos que eles planejavam derrubá-la e construir um prédio de apartamentos. Isso é incrível, porque quando nós falamos de história da igreja, você acha que a maioria dos cristãos vão saber o que realmente aconteceu? E isso é parte da nossa herança. Eu me envolvi porque achei que era uma coisa necessária de se preservar, uma das últimas relíquias da igreja. Essa é a última coisa física de que temos conhecimento do antigo avivamento de 1906. Art Glass interviu para impedir que a casa de Bonnie Brae, agora um museu, fosse demolida. É a única estrutura que sobrou do avivamento da Rua Azusa. Dr. Art Glass, 13 de outubro de 1938 a 8 de março de 2004. Obrigado, Art. Little David, play on your harp, hallelujah, hallelujah. David, play on your harp, hallelujah. David, play on your harp, hallelujah, hallelujah. David, play on your harp, hallelujah. Legado esquecido. A história das mulheres de Azusa. O legado esquecido. O ano era 1906, mais de 4 décadas antes de elas conseguirem o direito de votar. No entanto, na missão Azusa, essas mulheres participaram e dividiram responsabilidades. Elas eram iguais.
Não porque era politicamente correto, mas porque elas foram levadas a ser assim. Um grupo de mulheres foi ajudado por Deus a se encaixar no avivamento de espírito e foram para o mundo. E para falar a verdade, essas mulheres ajudaram os futuros líderes a serem preenchidos e ensinados. Essas mulheres foram absolutamente essenciais para o avivamento e teria sido um avivamento completamente diferente sem elas. Alguém como Lucy Farrell, foi ela que contou a Seymour como ser preenchido. Foi ela que Charles Parham usou para colocar as mãos e tirar as doenças em Houston, Texas, onde as pessoas foram preenchidas. Foi ela que Seymour chamou e fez com que fosse a Bonnie Bray para que as pessoas fossem preenchidas. E como ninguém sabe seu nome, não pudemos encontrar uma foto dela. Lucy e algumas dessas grandes mulheres de Deus. Suas contribuições nunca foram honradas, seus nomes nunca foram citados, a história delas nunca foi contada. E temos que dizer por quê. A história foi escrita sem as mulheres. A maior parte dela foi escrita pelo homem. E em boa parte dessa história, as mulheres foram esquecidas. Muitos líderes no movimento pentecostal diriam se tivessem contado a história. Eu fui tocado por essa mulher. Eu recebi o Espírito Santo pelas mãos dessa mulher. Você não pode ter o Azusa como ele aconteceu, sem o forte apoio das mulheres. Elas foram cruciais para o avivamento. Pelo sucesso, temos que olhar igualmente para homens e para mulheres. Sem o sacrifício delas, sem o apoio, sem o desejo delas de levar o evangelho, às vezes, para lugares que os homens não queriam ir, não veríamos o movimento que vemos hoje. Essas mulheres não oram apenas, elas esperam que Deus responda. Então, quando oravam, procuravam uma resposta específica de Deus. Se você realmente estudar o avivamento, verá que teria sido diferente sem as mulheres. Posso dizer que, pela história, os hispânicos, assim como negros e brancos, também dizem que a Rua Azusa faz parte da história deles. Também faz parte do DNA deles. A mistura de Deus. Não existem muitos nomes hispânicos que aparecem na missão da Rua Azusa. É realmente uma tragédia e acho que há uma razão para isso. Também acho que é importante reconhecer que aqui, na parte sudoeste dos Estados Unidos, há diferenças de classes que são desconsideradas dentro da comunidade latina. Existem aquelas pessoas que têm seus traços da Espanha, por exemplo, e há também os indígenas, que são nativo-americanos. Eu tenho duas enteadas, uma com descendência hispânica e outra nativo-americana. E isso cria questões culturais interessantes entre elas dentro da minha casa. Também tem o caso das pessoas que chamamos de califórnios. São pessoas que eram da Califórnia antes de se tornarem mexicanas. Considerando que eles tinham terras e direitos na Califórnia, eles eram da linhagem espanhola e tinham concessões de terras. E esses três tipos de pessoas apareceram na missão da Rua Azusa. E acho que é uma prova da diversidade latina que havia em Los Angeles. Os hispânicos estavam lá desde o começo da Rua Azusa. Algumas pessoas acham que a primeira pessoa salva no Azusa foi um hispânico católico que estava trabalhando na reforma do prédio. Ele foi salvo. Vamos dar uma olhada na história. Posso pensar em três famílias em particular. Uma delas era de Abundio Lopes e sua esposa Rosa. Quando sua esposa se junta a William Seymour, ele começa a pregar em vários lugares, todas igrejas de língua espanhola. Primeiro podia-se encontrá-lo na San Fernando Road e em um lugar chamado God's Detective Mission, um nome estranho para uma igreja, mas segue as diretrizes e foi claramente criada para atender às necessidades de trabalhadores de língua espanhola. Depois, ele passou a pregar em uma igreja chamada Apostolic Faith. Então, obviamente, ele captou a essência com William Seymour, mas era uma igreja apostólica de língua espanhola. A alguns quarteirões da missão da Rua Azusa. Ele era claramente um imigrante mexicano. Depois temos as pessoas chamadas califórnios.
conhecemos o nome A.C. Valdez, Alfred Valdez, que se tornou evangelista internacional. Ele tinha 8 anos de idade quando